Bem, olá a todos. Hoje a nossa aula será sobre desenho de processos. Já vimos, então, gerenciamento de processos, modelagem, análise e a aula de hoje. Vamos reprisar um pouco alguns conceitos que nós vamos ter que, agora, utilizar em desenho de processos. O que é um processo de negócios? Então, conjunto de atividades e componentes utilizados para fins específicos ou iniciados por eventos específicos desempenhados por humanos ou máquinas para atingir um ou mais resultados, independente de onde essas atividades são executadas. O que é importante ressaltar aqui, que processo de negócio, sempre o objetivo é o atendimento às necessidades do cliente. Bem, sobre o processo, nós temos visão lógica e visão física desse processo. A visão lógica é a visão conceitual desses processos. Então, o que nós temos na visão lógica? Os processos de negócio e os subprocessos. Os processos de negócio são tipicamente interfuncional. O que é um processo interfuncional? Aquele que passa de um setor para outro setor. Já a visão física do processo, ela tem uma visão intrafuncional, ou seja, ela está dentro de um setor específico e esse setor específico ele é especializado em fazer algumas coisas. Então, aqui nós temos função de negócio, atividades, tarefas, cenários e passos. Outro conceito importante para nós reprisarmos é o fluxo de trabalho. Como está conceituado, uma agregação de atividades em uma área funcional com foco em eficiência, e a modelagem mostrará como um fluxo que descreve o relacionamento de cada atividade com as demais atividades executadas na área funcional. Uma área funcional pode executar atividades para vários processos, que são mostradas no contexto de seu relacionamento, uma com as outras, a fim de propiciar uma interpretação de sequência e fluxo. Então, vejam aqui o seguinte nesse gráfico. Nós temos um fluxo de processo, certo? Aqui está um processo de negócio e que ele se inicia por um evento disparador. O que pode ser esse evento disparador? Um pedido de um cliente, a entrada de um lote e assim por diante. Aqui nós temos o fluxo de processo interfuncional e aqui nós temos cada uma das áreas da empresa. Então, aqui nós poderíamos dizer, voltando àquele exemplo de uma fábrica de carros, a área de processamento de pedidos, a área de montagem e a área de entrega dos pedidos. Ok? Então, cada uma dessas áreas executa uma série de atividades. Essas atividades, obviamente, podem ser desempenhadas por pessoas ou por máquinas, e elas são compostas de várias tarefas. E cada tarefa é composta por vários passos. O que é passo? Cada etapa do processo. Bem, outro conceito importante aqui,
são os chamados handoff. O que é o handoff? À medida que um processo, ou o objeto do processo, passa de uma área intrafuncional para outra área funcional, essa passagem de mãos, vamos dizer assim, é um handoff. Ok? Então, são eventos em que o processo ele sofre uma passagem de responsabilidade. Bem, no caso aqui do nosso fluxo de processos, né? Então, nós temos o processo em si, o evento disparador e a entrega do pedido aos clientes. Aqui nós temos objetivos cumpridos, então termina o processo, e nós podemos ter um objetivo não cumprido, ou seja, um handoff. Bem, o que é desenho de processos? Nós já vimos a questão de modelagem de processo, análise de processos e o desenho de processo. A diferenciação que nós podemos fazer aqui de imediato é a diferenciação entre modelo de processo, a atividade de modelar um processo, e a atividade de desenhar um processo. Embora aqui possa se confundir, vamos dizer, pelo significado das palavras, o desenho de processo aqui tem o sentido de definir novas atividades, novas metas, novas formas de produzir, visando a eficiência desses métodos, desses processos, a eficácia e para chegarmos à efetividade, ou seja, atender ao cliente. O desenho de processos, então, irá impactar no alcance das metas e estratégias organizacionais, satisfazer o cliente de uma perspectiva de fora para dentro. O que é essa perspectiva de fora para dentro? A partir de uma visão do cliente, essa visão podemos obter, seja entrevistando os clientes, seja através da análise do serviço de atendimento ao cliente ou dos canais apropriados em que o cliente se comunica com a empresa. Ok? Aqui é importante frisar o seguinte: se as necessidades do cliente ou a percepção do cliente em relação aos produtos e serviços não está adequada aos objetivos da empresa, ou seja, a empresa não está satisfazendo as necessidades do cliente, esse é o sinal de alerta que precisa se repensar todo o fluxo de processos da empresa. Bem, o desenho de processos, ele como será, né? A criação de um novo processo alinhado com a estratégia de negócio e foco ao cliente. Não nos esqueçamos que nós já modelamos todo o processo, ou seja, os processos de como estão ocorrendo já estão previamente documentados. O trabalho agora é fazer com que as ações sejam melhoradas. O trabalho que é feito seja melhorado, sempre com foco no cliente. Essa ação
de planejamento de como será uma interferência na atual linha de processos, ela vai envolver a liderança executiva, os donos do processo e as partes interessadas. Bem, qual é a finalidade de se desenhar um processo? Então, vai ser uma nova operação construída para mudar iterativa e rapidamente, a fim de acompanhar as necessidades de mudanças futuras. O que é esse iterativo? Iterativa é sempre estar refazendo com a finalidade de melhorar. Esse é o objetivo do BPM, deixar com que a empresa sempre esteja aberta a mudanças. E esse desenho de processo, o que ele vai permitir? Que se ouça as várias partes interessadas com as sugestões que elas podem dar para se melhorar uma parte ou todo o fluxo de processos. Aqui, nós devemos ver, então, como finalidade o que será feito e como será feito para melhorar a situação atual. Nós temos, então, no início do trabalho de desenho de processos, 3 abordagens. Abordagem onde você tem um negócio pré-modelado. Essa abordagem de negócio pré-modelado é aquela em que a situação atual já está toda mapeada e documentada, ou seja, já foi feito a modelagem de processos. Essa é a mais comum e que nós estamos abordando aqui na nossa linha de sequência das aulas. Existe também uma outra abordagem, que é a abordagem de influenciado pela interface. O que é isso daqui? Isso já volta mais para nós da área de TI. Presume-se aqui que você tem todo um sistema informatizado. As interfaces são aquilo que está entre o ser humano ou numa linha de produção automatizada e o sistema de informação, a coleta de informação. Vamos pegar aqui, nesse caso, as interfaces de ser humano, as telas de computador em que os dados são entrados. Nesse caso, se faz uma análise de todo o sistema de informação, juntamente com uma análise do fluxo processual e, a partir dessas interfaces, verifica-se o que pode ser melhorado. Então, aqui o sistema de informação acaba sendo quase como um guia para que se analise e se desenhe novas soluções. Obviamente, uma vez visto que a necessidade e já tem a definição de novas soluções, faz-se a adequação das interfaces, testa-se o modelo e implementa-se. O outro é quando o processo de negócio é totalmente desestruturado. Nesse caso, o que se espera é que o desenho de processo vai ser feito a partir de um levantamento da realidade da empresa, de todos os processos que correm na empresa, pela observação, e normalmente, a partir desse levantamento da realidade, se detecta possíveis falhas ou pontos que devem ser melhorados. E a partir daí, faz-se o desenho juntamente, entre aspas, com o processo de modelagem. Obviamente,
para nós fazermos o desenho de processo, nós devemos, obviamente, entender a situação atual. Como é que está funcionando a empresa ou a organização? Então, nós temos que levar em consideração qual é o estado atual da empresa, né? Como é que ela funciona, como estão seus sistemas de informação, como estão suas métricas, seus indicadores e assim por diante. Nós temos também que levar em consideração a cultura organizacional. Essa cultura organizacional nós temos que levar em consideração, e é muito importante, porque se refere ao, vamos por assim, ao ânimo dos colaboradores dessa organização ou dessa empresa. Se eles estão dispostos a mudar, se eles estão satisfeitos com o trabalho deles, se eles acham que estão sendo bem remunerados e remunerados adequadamente ou estão abaixo da expectativa. Se eles estão dispostos a mudar. Se a avaliação deles é bem entendida, como nós já vimos, já discutimos isso nas aulas anteriores. E principalmente, por que mudar? Aqui nós vamos abordar o fato de qual é a natureza da mudança. É uma mudança pontual, numa tarefa. Essa mudança, normalmente, a implementação vai ser mais fácil, mais rápida e a implantação mais tranquila, como também os processos de simulação. Agora, se a natureza da mudança for reestruturação do fluxo processual, isso significa que é uma mudança muito grande, que terá um grande impacto na empresa. Ou seja, nós vamos reformular toda a linha de produção desta empresa. Obviamente, isso é um trabalho de longo prazo que exige principalmente muitos recursos e o retreinamento de toda a estrutura. Tem que ver se a estrutura de pessoal está ciente da necessidade de mudança. Isso nós temos que levar em conta. E, obviamente, tratar disso daí. Então, normalmente, nós temos a seguinte sequência de operações. Isso já falando para nós, enquanto analistas de processos ou analistas de sistemas de informação. Então, primeiro passo, ver como é que está funcionando a organização, a empresa. Qual é o estado atual dela. Segundo, modelar o que se pretende fazer. Então, aqui vai se modelar, vai se testar, vai se prototipar o que se pretende fazer, o que se pretende mudar. E aqui envolve vários fatores que a gente verá. Depois que está modelado, desenhado os novos processos, vamos para a parte de simulação e otimização operacional. Então, pode ser aqui, utilizando um BPMS, um sistema de modelagem de processo, em que você pode modelar, você pode modelar através de storyboards e assim por diante. Depois, vai se gerar a aplicação, nesse caso, a aplicação gerada pelo BPMS, e depois, uma vez gerada a aplicação, vão se trabalhar na interface com os sistemas
legados, ou seja, os sistemas de informática já existentes. Aqui vamos levar alguns fatores que levam à necessidade de se mudar, ou seja, de se propor novas soluções. Aqui temos questão de propósito. O cliente está sendo bem atendido? As expectativas estão sendo atendidas do cliente? Pode-se melhorar o serviço ou produto entregue ao cliente? Outro ponto, redundância, ou seja, retrabalho. Aqui entra setores diferentes fazendo a mesma coisa. Neste caso, tem que se racionalizar e excluir o retrabalho. A área de governança não é eficiente e eficaz, ok? Principalmente eficiência. O que aqui indica? O que é essa área de governança? É a área que vai administrar a empresa, em todos os seus níveis, desde a alta gerência até a gerência mais operacional. Aqui nós temos se está sendo atuado, se os indicadores estão à disposição, se eles têm instrumentos para agir no momento adequado quando ocorre um problema. Se a área de governança não está bem estruturada, é uma forma, um fator de mudança. A questão dos passos, ou seja, de como as tarefas são executadas. Às vezes, acontece que a maneira com que essas tarefas são executadas podem ser melhoradas para evitar desperdícios, por exemplo, para diminuir o tempo e assim por diante, ok? Então, neste caso, vai se analisar eventuais problemas que se possa ter. Obviamente, qual é o objetivo? Eliminar todos os problemas que possa ter. Diminuir os desperdícios. Ver se a empresa tem uma padronização na sua linha de produção, na sua linha de serviço. Se as atividades feitas pelas diversas áreas funcionais são padronizadas. Ou é aquela empresa em que cada funcionário faz do seu jeito a mesma coisa. Esse é um dos motivos que se tem para mudar. Questão no monitoramento. Se a empresa está com um sistema de informação adequado, está coletando os dados nos pontos adequados, seja de forma automática, seja por entrada de dados. Se não estiver ocorrendo de forma adequada, tem que se estudar uma nova solução e implementar. E as limitações da própria empresa em si. Seja pelo surgimento de uma nova tecnologia, seja pela necessidade de aumentar a rentabilidade, seja pela necessidade de diminuir recursos. Tudo isso para quê? Aumentar a eficiência. Relembrando o conceito de eficiência, é a relação de produto por insumo. Mais eficiente é aquele que produz mais com menos. Quais são as atividades relacionadas ao desenho de processos? Então, devemos ter uma ferramenta de modelagem e desenhar tudo utilizando uma ou várias ferramentas de modelagem, definir quais são as atividades do novo processo, definir quais são as regras do novo processo, definir os handoffs,
entre as várias áreas funcionais, definir métricas, realizar comparações e níveis de desempenho, realizar simulações e testes do que está sendo proposto e criar um plano de implementação. Nessas atividades-chave, no que foi falado ali no slide anterior, o que você tem que fazer? Tem que se documentar todo o processo em seus vários níveis, desde a visão lógica até a visão física, passo a passo. Isso envolve definir e documentar as regras de negócio, quais são as métricas, ou seja, os dados que vão ser colocados, quais são os indicadores de desempenho que vão ser utilizados, quais são os cenários de produção e assim por diante. Veja, no desenho de processo vai se gerar uma documentação referente a todas as etapas do processo. Aqui entra tela de computador, como que a tarefa é realizada, manual de produção e assim por diante. O que nos interessa aqui, enquanto analista de sistemas? A gente tem que verificar e trabalhar em cima das necessidades dos dados apontados para definir as métricas, ver a definição das regras que controlam as atividades, aqui leia-se requisitos necessários para se fazer a atividade, definição de métricas e relatórios de desempenho, analisar e ver se precisa adequar toda a infraestrutura de TI, ou seja, se a infraestrutura de TI está adequado para atender as demandas e as novas demandas. Se existe documentação na construção dos sistemas já existentes e se esses sistemas já existentes permitem interfacear com novos sistemas. Se a mudança, de repente, uma reescrita do sistema, com base na nova proposta, qual o nível de complexidade de tempo que vai ser utilizado. Se, de repente, esse sistema pode ter interfaces com outros sistemas, ou seja, sistemas até aqueles gerados por aplicações BPMS. Ver como estão os aplicativos de suporte. Testar todas as atividades com suporte a aplicativos, interfaces com o legado e regras. Definir um plano de implementação. Vejam como a área de TI, ela está intrinsecamente ligada ao processo de BPMS. Sempre temos que lembrar que no processo tradicional de implementação, o processo é que conduz a área de TI, as interfaces. Tá? E nesse caso, essas interfaces todas que a área de TI vai prover para gerar os relatórios, devem ser sempre levadas em consideração. Então, por isso que a área de TI tem que participar da equipe de modelagem de processo, modelagem e desenho de processos, para ver o nível de mudança que deverá ser feito no sistema de informação para atender os novos requisitos. E, obviamente, uma vez definido quais são os novos requisitos, fazia um plano de implementação.
como isso será feito, quanto tempo isso demorará, custos e assim por diante. A gente sempre fala de dados e regra de negócios. Podemos dizer o seguinte: dados é o sistema circulatório da empresa. É o que alimenta toda a movimentação da empresa. Já a regra de negócio é aquilo que define como é que a empresa vai funcionar. A regra de negócio, basicamente, ela vai definir o que, quando, onde, por quê e como é feito. Por isso que, para nós, se a gente fosse desenvolver um sistema e todas as regras de negócio já tivessem devidamente claras, entendidas e documentadas, o desenvolvimento do sistema fica extremamente simples. Simplifica em muito o trabalho do analista. Ok? A partir da regra, tendo a regra do negócio bem definida, bem esclarecida, o trabalho basicamente é definir as interfaces com os vários usuários, desenhar essa interface, fazer com que o usuário teste essas interfaces, prototipando, tá? E se o usuário achar que é adequado, faz a implementação. Bem, sobre considerações sobre tecnologia de informação. Então, o que nós devemos levar em consideração enquanto gerentes da área de TI? Como é que está o sistema? Se existem softwares no mercado já funcionando? Como está a atual situação? Como é a infraestrutura? Existe no mercado equipamentos adequados e disponíveis com preço adequado para a implementação, para que a área de TI consiga fazer seus trabalhos? Qual o tempo de implementação? Às vezes a mudança de processo em si no trabalho manual é relativamente simples, mas o impacto que terá isso no sistema de informação pode ser muito grande. Pode ter a necessidade de reescrever uma série de módulos. E isso, obviamente, leva muito tempo. Então, o compasso entre o que está sendo feito e a área de TI, tá? Esse não está ajustado. Então, só vai se fazer uma implementação de uma nova solução de processo se a área de TI conseguir satisfazer isso daí. Então, de repente, analisou-se que a mudança na área de TI, nos sistemas legados da área de TI, vai ser tão grande em que o tempo estimado para mudar esses processos vai ser refeito para se adequar à necessidade da área de TI de reformular. Tá. Então, por isso que tem que se levar em consideração se já não existe um software no mercado que possa ser implementado. Sempre ver se a área de TI está adequada para uma abordagem iterativa, ou seja, proposição, prototipação, teste e implementação, e continua nesse ciclo, sempre melhorando. Então, ação iterativa significa, a cada ciclo, sempre procurar melhorar. Devemos estar atentos também para os custos e para ver a necessidade ou se há fornecedores no mercado adequados para atender às necessidades da área de TI. Finalmente,
Aqui tem, nas próximas transparências, algumas das sugestões dos analistas de BPM, né, as melhores práticas. Desenhar em torno das interações com os clientes. Então, mediante as entrevistas com os clientes, fazer a proposta de melhoria mediante o alarme ou sinal que o cliente está dando. Criar um único ponto de contato com o cliente. Não adianta várias pessoas irem entrevistar o cliente. O cliente tem que ter um canal único com a empresa e a empresa também ter um canal único com o cliente. A partir desse canal único é que as informações serão distribuídas nos vários setores. Focar sempre nas atividades que agregam valor. Quando se vai implantar a atividade de desenho de processo, é muito comum se perder no objetivo, né? Quer dizer, começa a atacar em várias frentes e acaba isso não tendo fruto adequado, ou ainda se perde no tempo e, obviamente, não se faz a implementação. Minimizar os handoffs, realizar o trabalho na função de negócio onde faça sentido, ou seja, fazer com que o trabalho seja executado pelos setores especializados para aquele trabalho. Combinar fluxos de trabalho semelhantes em um único fluxo de trabalho. Aqui está a padronização e eliminação de retrabalhos. Assegurar fluxo contínuo para que nada interrompa ou retarde a cadeia de valor, ou seja, entrou um lote de produção, esse lote, até a entrega final, ele tenha uma continuidade, ele não sofra paralisações. Procurar sempre reduzir o tamanho do lotes. Aqui para a área nossa de TI, capturar a informação uma vez e compartilhar essas informações, disponibilizando acesso à informação onde for mais necessário. Lembre-se, na nossa aula de sistemas de informação, você faz com que o sistema de coleta de dados esteja mais próximo possível ao fato gerador e que o tempo decorrido entre o fato gerador e o tomador de decisão do estabelecimento de indicadores seja o menor possível. Para que isso ocorra de maneira adequada, você faz uma coleta, deixa lá o dado armazenado no banco de dados e os relatórios vão utilizar esse dado coletado. E daí, obviamente, vai disponibilizar o acesso aos relatórios, aos módulos de relatórios, a quem precisar. Informação certa, a pessoa certa, no modo certo, no tempo certo. Sempre redesenhar o processo antes de considerar a automação. Neste caso daí, a gente tem que esperar ver como o processo for redesenhado, tá? Como é que ele está sendo executado, uma vez feita a simulação e implementação, e daí, uma vez ocorrendo de forma manual, daí a gente pode ir para um processo de automação. Tá? Não adianta ir direto para o processo de automação se o fluxo de trabalho está inadequado. A questão de garantir a qualidade em todas as etapas, né? Isso significa fazer com que um setor tenha sempre capacidade de digerir o lote que ele está recebendo, né? Que ele não tenha que ficar dizendo assim, ó, para aí que eu estou ainda terminando o lote anterior. Né? Segura aí um pouco.
Daí, quando ele termina, ele diz, agora pode mandar. Obviamente, isso faz uma bagunça gigantesca na empresa. Já falamos padronização de processos, sempre trabalhar com equipes em rede para tratamento de questões complexas, ou seja, aquela equipe multifuncional, com vários especialistas, com as pessoas que executam o trabalho para se achar as soluções. Considerar a terceirização de funções de negócio, tá? Quanto ao aspecto de terceirização, aqui se leva em consideração, ainda mais depois da reforma trabalhista, em que se pode terceirizar até atividade fim. Neste caso, se existem empresas que são especializadas em alguma coisa, não vale a pena ter na empresa que a gente está fazendo o trabalho, ter um setor específico para aquilo. Tem que ver se não vale a pena mandar para aquela empresa especializada, que atende vários clientes, que sempre vai estar atendendo na melhor eficiência e com a maior qualidade possível, se não vale a pena simplesmente desviar, né, para um processo terceirizado esta função. Ok? Portanto, você vai pagar para fazer o serviço e vai receber o serviço. Aqui evita-se funcionário, administração de funcionário, avaliação de desempenho e um monte de coisas. Tem que se analisar, obviamente, friamente os prós e os contras. Bem, por hoje era isso.